Entre aqueles que estavam viajando na mesma rota que Leilin, não havia apenas magos, mas também muitas pessoas comuns. A maioria das pessoas comuns viajava em carruagens a cavalo e armazenavam grandes quantidades de vegetais e frutas nas costas. Mesmo que eles pudessem tratar os magos com muito respeito, era óbvio que eles não tinham medo quando os encaravam. Parecia que, na luz do domínio dos magos, os magos eram frequentemente reverenciados, embora estivessem em estreita relação com os civis. Esta situação confundiu um pouco Leilin. Em um reino onde os magos negros governavam, a simples menção de magos daria origem a pensamentos de terror e derramamento de sangue. Até mesmo um acólito seria suficiente para espantar uma cidade inteira de pessoas. Pelo que parece, o fato de magos e humanos comuns serem capazes de coexistir harmoniosamente é verdade. Leilin olhou para um fazendeiro que havia tirado o chapéu para cumprimentá-lo, e assentiu em reconhecimento. E seus olhos azuis brilhavam. Não há vestígios de radiação em seu corpo. Isso tem a ver com a torre de purificação? Na área sob a luz do reinado de Magi, erguiam-se altas torres brancas a uma distância umas das outras. As torres foram capazes de neutralizar a radiação dos magos, o que era vital para permitir que mágicos e humanos regulares se misturassem nessa área. Quanto à área governada por magos negros, Leilin tinha visto uma vez dentro da biblioteca da Abyssal Bomb Forest Academy os desenhos da torre de purificação. Mas era evidente que os magos negros não estavam inclinados a construir tal coisa em seus próprios territórios. Além do problema dos custos de construir tal torre, Leilin supôs que os magos negros gostavam de governar os plebeus com um regime sangrento e terrível. Como a montaria estava continuamente voando, Leilin sentiu que seus horizontes estavam se expandindo continuamente. Ondas verdes, quase como as ondas de um oceano, ondulavam na brisa, emitindo uma atmosfera espessa. Ali ficavam as grandes planícies de Teujose, que cobriam uma área de vários milhares de quilômetros quadrados e tinham várias cidades com população maior que 100.000. E a cidade de Teujose ficava no meio dessas imensas planícies e era a zona central dessa imensa região. A vegetação é exuberante e abundante aqui. Leilin deu um suspiro sincero. Quanto mais perto ele chegava da cidade de Teujose, mais as colheitas cresciam, como se gostassem de pessoas. Havia até plantas de trigo que eram tão altas quanto um homem, que Leilin se sentia movido. Isso não é incrível? Você é um mago de fora desta região. Um pônei vermelho parou de repente, ao lado da montaria selada de Leilin, e a fêmea Magus, sentada no topo do pônei vermelho, falou com Leilin. Este Magus feminino usava um vestido branco de estilo chinês e usava um colar com pérolas e pedras preciosas em volta do pescoço. Sua aparência era bastante comum, mas em seu rosto, ela usava uma expressão gentil e sorridente. Leilin experimentara essa sensação de tranquilidade algumas vezes. Embora este Magus feminino irradiasse as ondas de energia de um Magus de nível 1, ela tinha muito pouca experiência real de combate. Havia apenas uma camada de defesa inata em seu corpo, que parecia ser suficiente para ela. É isso mesmo, senhorita, eu venho de longe e sou um mago errante. Você pode me chamar de Leilin. Leilin deu um sorriso inofensivo quando se apresentou. Meu nome é Jena, sou um mago local de Teujose. Você fica surpreso ao ver essas muitas plantações, não é? A fêmea Magus sorriu e bateu uma conversa com Leilin. De fato, você raramente vê trigo crescer tão alto e não vamos esquecer a quantidade. O rosto de Leilin se encheu de uma expressão confusa. Esta é uma bênção do mago. Daqui a pouco você pode experimentar por si mesmo. O Magus feminino usava uma expressão de mistério, mas também expectativa. Eu estou ansioso para isso. Leilin sorriu brevemente. Ele poderia julgar com apenas um olhar que esta mulher é como uma ovelha inocente, sem a experiência de conhecer magos de seus pares extremamente curiosa sobre tudo. Assim como uma jovem de uma grande família que se afastou. Depois, Leilin parou de observar esses assuntos, enquanto a cidade de Teujose aparecia diante dos olhos de Leilin. Na linha de visão de Leilin, apareceu primeiro um ponto preto. Depois, esse ponto preto aumentou de tamanho, como se fosse uma nuvem escura, envolvendo todo o céu. O queixo de Leilin caiu, ele viu uma montanha alta e ereta,
alcançando as nuvens e de pé em silêncio nas planícies. Leilin tinha visto muitas montanhas grandes em sua vida passada, mas tinha certeza de que nunca tinha visto uma montanha tão grande que pudesse cobrir os céus. Além disso, naquela grande montanha, havia numerosos edifícios bem compactados e pontos negros se movendo nas muitas camadas daquela montanha. No sopé da montanha, uma grande muralha alta da cidade foi erguida de forma circular. Uma estimativa visual dava sua altura em dezenas de metros e era inteiramente feita de granito cinza. Parecia extremamente impressionante. No pico gigante da montanha, havia camadas de neve luxuriante. A fumaça era emitida continuamente do pico, como se fosse entrar em erupção a qualquer momento. Um vulcão ativo. A cidade de Teujose é erguida em um vulcão ativo. Indagou Leilin. Corrigir. Continue olhando em volta. O mago Gena apontou para a abertura do vulcão com uma risada. Estrondo. Incontáveis fumaças negras estavam subindo, todo o vulcão estava ganhando vida. Apenas como um gigante mítico rindo sadicamente para o céu. Um gigantesco pilar de fumaça correu para o céu, colorindo parte do céu negro. Estranho, por que não houve tremores? Leilin chegou à súbita percepção, este deve ser o trabalho dos reis magos da cidade de Teujose. Correto, continue a olhar. Gena apontou para as nuvens negras, a bênção de Magus logo vai cair. Rumble! Uma chuva suave estava surgindo, minúsculas gotas de chuva negra caíam pela brisa. As chuvas caíam no chão, deixando todo o chão cinzento. Logo, alguns fazendeiros saíram correndo dos campos, ajoelharam-se diante de Leilin, Gena e outros magos e protestaram respeitosamente enquanto diziam: Nós agradecemos aos nossos senhores, os magos, por nossa colheita. Isso é cinza vulcânica? O corpo de Leilin começou a emitir luz cinzenta, envolveu o corcel gigante e manteve a chuva negra do lado de fora. Ele estendeu a mão direita para pegar uma gota de chuva e começou a examiná-la. Parece que algumas coisas artificiais foram adicionadas a ele, se assemelha ao fertilizante à base de nitrogênio. As cinzas vulcânicas eram naturalmente ricas em nutrientes, o que favorecia o crescimento das plantas. Juntamente com algumas outras coisas que os mágicos haviam acrescentado, não era de admirar que as plantações aqui tivessem uma forma e produção surpreendentes. Isso mesmo, os magos controlam a erupção do vulcão Teujose. Eles transportam e distribuem uniformemente as cinzas vulcânicas pelas planícies e fertilizam a terra. Quanto a recursos como a energia geotérmica, os magos irão coletá-los e convertê-los em uma fonte de energia para a cidade de Teujose. Daí o nome alternativo da cidade de Teujose que adoro ainda mais a cidade sem noites. Gena explicou desta tecnologia é simplesmente incrível, murmurou Leilin. O vulcão Teujose, em comparação com o maior vulcão que Leilin viu antes de sua reencarnação, era muito mais amplo. Para controlar um grande vulcão ao vivo, eles precisavam de constantes manutenções e formações mágicas, o que excedia o que Leilin poderia ter pensado. Além disso, para controlar diretamente um vulcão como fonte de energia e um lugar para morar. Esse tipo de design e ousadia deixou Leilin sentindo admiração por esses magos. Mas, por favor, perdoe a minha franqueza, eu já viajei para a região leste. Os mágicos não parecem poupar um pensamento para as pessoas normais. Leilin expressou corretamente sua curiosidade. Sim, os mágicos são um grupo de pessoas intelectuais. Eles fizeram isso porque foi para o benefício deles. Gena assentiu com a cabeça. A maneira que vemos, as pessoas normais que estão vivas também são um tipo de recurso. Além disso, enquanto houver pessoas suficientes, elas podem nos servir em todos os momentos, adquirindo recursos e, além disso, semear nossas sementes e produzir acólitos de excelente qualidade, aumentando novos sangues. Assim, no meio da nossa região de magos de luz, não só havia magos que se especializaram em solidificar feitiços inatos para ajudar a prevenir todos os tipos de desastres naturais, mas até mesmo um mago em tempo integral encarregado da terra agrícola e aumentando o rendimento da colheita. Isso realmente é. Leilin estava com uma expressão chocada enquanto soltava secretamente um suspiro de alívio. Embora Gena parecesse pura e direta, ela ainda se considerava superior aos humanos normais, semelhante a como os magos negros pensavam.
A única diferença que eles tinham estava em seu sistema. Semelhante ao rebanho de ovelhas, os magos negros tendiam a operar em uma maneira mais grosseira e colheria a colheita em intervalos irregulares. Em comparação, os magos leves adotaram um estilo de microgestão, cuidando especialmente de cada ovelha. Mas ambos tinham o mesmo objetivo de obter os materiais necessários de humanos comuns. Apenas com base neste processo, Lenin sentiu que os humanos regulares na região dos magos de luz tinham uma vida mais confortável, comparados com aqueles que viviam no reino de Polfield. No entanto, embora Lenin pudesse lamentar as dificuldades enfrentadas pelos humanos comuns, isso não significava que ele pensasse em reduzir o poder e a autoridade que os magos detinham. Era tolice advogar um ideal de alcançar a igualdade entre todos os humanos. Sem mencionar os mistérios e a força do mundo do mago, até o próprio Lenin só acreditava em uma verdade: que o status de alguém determinaria o curso de ação de alguém. O próprio Lenin era um mago e apoiava plenamente os privilégios e o poder político que todos os magos tinham. Quanto àqueles que tinham ilusões de derrubar os magos no poder, eles seriam mortos imediatamente. Como parte de um nível superior na pirâmide social, era natural defender conscientemente os direitos e privilégios dessa classe social. Naturalmente, havia também os estranhos que escolheram trair os interesses de seus pares e acabariam sendo abandonados por seus próprios pares. Lenin concluiu que, a menos que houvesse algum sinal de que os magos estivessem fora do poder, ele definitivamente não trairia seus pares. Muito surpreendente, não é? Jenna riu. Parece que você sempre viajou pela região dos magos negros. Mas quando você chegar à cidade sem vida, precisará aprender a se acostumar e se adaptar às novas regras. As palavras de Jenna indicavam que ela descobrira a verdadeira identidade de Lenin. Mas Lenin apenas levantou a sobrancelha e não pareceu se importar nem um pouco. Teojose City, ou reputado por ser uma cidade sem vida, por um lado, era o acúmulo do trabalho árduo da luz magia, por outro lado, era apoiado pelos magos negros. Se os magos negros fossem totalmente removidos, os negócios totais da cidade sem noite cairiam imediatamente em mais da metade. Nenhum centro comercial rejeitaria um membro do Magi negro de se juntar a eles.